Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre redação aqui. Na verdade, eu vou falar sobre 10 mitos que envolvem a redação. Então, presta atenção, se segura na cadeira e vamos entender um pouquinho mais sobre produção textual. Roda a vinheta aí, Cardão! Primeiro mito de redação, esse circula muito porque a galera gosta de fake news mesmo, né? Primeiro mito é, não precisa ter introdução. Então os alunos mandam, ô Pablo, esses dias eu vi um cara publicou lá que ele tirou nota tal e não sei o quê, e agora existe um novo modelo de redação que não precisa mais de introdução. Meu velho, deixa eu falar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, quem é que pode ensinar você a escrever redação para provas e concursos? O professor de redação, e não um Zé Loucão de qualquer lugar que mal e mal conseguiu escrever uma redação e ser aprovado em um concurso ou no vestibular. Quem pode te ensinar é o professor, porque foi o professor que estudou a composição de texto. O cara que corrige o seu texto também é um professor. Ele sabe quais são as estruturas de coesão e coerência que devem estar lá. E sabe também quais são os critérios de textualidade. Outra coisa que o professor sabe é que no momento em que você começa a escrever um texto, você tem ali a introdução de um assunto. Talvez o cara tenha tentado dizer, você não precisa usar um modelo padronizado de introdução, mas de dizer isso para afirmar não precisa de introdução é uma coisa muito diferente. Então eu vou dizer a mesma coisa que disse o professor Girafales ao Kiko. Kiko, não seja burro! Tá? Não invente moda de falar agora eu vou escrever uma redação nova, sem introdução, beleza? Não faça isso. Primeiro mito. Segundo mito, não preciso colocar título na minha redação ou preciso colocar título na minha redação. Isso não é uma verdade, isso não é um axioma, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Funciona assim, cara, depende da proposta do seu texto. Como assim? Se estiver lá no fim da proposta, dê um título à sua redação. Você precisa dar um título para a sua redação. Se não houver, dê um título à sua redação, mas houver um espacinho para você colocar o título, dê o título. Se não houver, escreva diretamente o texto. Pablo, mas eu gosto muito de colocar título na minha redação. Posso colocar? Colocar você pode. Sabe o que você não pode fazer? Pular linha. Isso você não pode fazer. No gradil de redação ali da correção da prova, você não pode deixar uma linha em branco. Isso não é recomendável, beleza? Terceiro mito de redação, eu preciso citar um pensador. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar por vários vídeos do YouTube, várias coletâneas para buscar frases famosas de pensadores e colocar no meu texto. Isso é mito. Por quê? Porque não significa que você tem um repertório sociocultural grande o fato de você citar um pensador ali no meio. Muita gente coloca uma frase do Machado de Assis que não tem nada a ver com o texto. Citar por citar não funciona, tá? Igual aqui outra referência do grande Chaves, Seu Madruga diz, você não pode gastar por gastar, você não pode citar por citar. A citação tem que ser conveniente ao desenvolvimento do texto e ela tem que estar amarrada, ou seja, aquela citação tem que estar ali e depois ela tem que servir para você comentar alguma coisa, reforçando ou refutando algum pensamento. Mito número 4. Toda redação precisa de uma proposta de intervenção. Eu tenho que salvar o mundo em toda redação. Não. Você tem que salvar o mundo, você tem que criar uma proposta de intervenção se você estiver escrevendo uma redação para o Enem. Ou se a proposta disser para você, propõe uma solução para o caso. Do contrário, você não precisa propor uma solução. Você pode apenas escrever uma redação, debatendo, discutindo algum assunto e colocando ali a sua tese, o seu ponto de vista em relação àquele assunto. Saiba interpretar a proposta. A proposta disse, traga uma intervenção, apresente alguma coisa para resolver ou diminuir o problema, aí sim você é obrigado. Do contrário, não. Leia sempre a proposta. Mito número 5. Pablo, eu preciso respeitar os direitos humanos ou a minha redação será zerada. Isso significa que
ou eu vou escrever uma redação de acordo com determinado posicionamento ideológico, ou minha redação será zerada? Bem, qual é a porção mitológica daí? A porção mitológica é escrever a redação de acordo com certa postura ideológica. Por quê? Porque a parte de respeitar os direitos humanos, sim, você precisa. E quando eu falo respeitar os direitos humanos, é respeitar o direito à vida, respeitar o direito ao voto, respeitar esses princípios fundamentais, as garantias fundamentais que estão lá resguardadas na Constituição. Mas nesse momento não é a hora de você querer brincar de professor de direito constitucional, dizer assim, mas tal direito também tá lá. E quem é que respeita aquele direito? Ninguém quer saber. Se você quer brincar de discutir essa parada nesse momento, o que é importante é você entender que, se você for falar sobre alguém, você não pode falar para que tirem o direito à vida dessa pessoa. É esse tipo de respeito aos direitos humanos, certo? A dignidade da pessoa humana. Mas essa pessoa cometeu um crime e ela não tem direito à dignidade. Opa! Isso segundo quem? Isso segundo ao que você está pensando, não segundo ao que está lá positivado no direito. Então, de acordo com aquilo que nós estamos falando sobre respeitar os direitos das pessoas, você não pode soltar o pavor na redação. Por quê? Porque ninguém quer ler o texto de um malucão, beleza? Se você quisesse ler o texto de um malucão soltando opinião à torta e direita, você abriria o Facebook. Mito número 6. Minha redação não pode ter referências da cultura pop, da cultura popular. Não posso citar nenhum cantor recente, não posso citar história em quadrinho, não posso citar série, não posso citar filme. Pode citar tudo isso. Pode colocar como exemplo The Walking Dead, pode colocar como exemplo, sei lá, American Gods, Breaking Bad, o gibi do Homem-Aranha que você leu na semana passada. Se tem ali uma história, você consegue localizar, você consegue identificar, olha, isso aqui no gibi tal traz tal informação que é muito interessante para discutir esse ponto de vista. Você pode fazer, contanto que você expresse. O que você não pode fazer é contar um caos particular, do tipo, um exemplo disso pode ser visto na situação que aconteceu com meu primo semana passada. Não, isso não dá, tá? Porque o que aconteceu com teu primo semana passada provavelmente não é algo da cultura popular. O esquema aqui é, você pode citar casos vinculados à cultura popular se eles contribuírem para o desenvolvimento da redação. Mito 7. Não posso pegar nenhuma informação da coletânea. Veja, você pode usar informações da coletânea, o que você não pode fazer é Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você só der um corte e cola, né, copia e cola, aí você vai ser penalizado. Agora, as informações que estão ali, você pode utilizar fazendo uma paráfrase, mudando a ordem da frase, substituindo palavras, mas dados, informações que estiverem na coletânea, você pode utilizar, principalmente porque a coletânea serve para isso, para inspirá-lo no momento da escrita. Pablo, li num post lá em determinada página que eu não posso usar expressões como é necessário, é permitido, é importante. Cara, eu fico me perguntando por que é que as pessoas têm o trabalho de criar um post tão mongolão assim. Por quê? Como é que você vai dizer para a pessoa, ó, não use a expressão é necessário? Tá, e por que não usar? Ah, porque essa expressão, você pode perceber que quando você pergunta para a pessoa, ela fala que é uma expressão batida. Velho, cala a boca. Não tem nada a ver expressão batida. O que é isso, expressão batida? Ah, é uma expressão muito comum. E daí, cara, 2 S's também são bem comuns no interior de uma palavra, nem por isso você vai deixar de escrever assassino com 2 S's. Não é esse o caso. Você não pode utilizar expressões cristalizadas se você escrever uma frase sem sentido. O que eu quero dizer é frase pronta, frase feita, sem pensar na composição do texto. Isso você não pode usar. Agora, é necessário. Por exemplo, é necessário discutir a questão que envolve manifestações racistas no Brasil. Pronto, essa frase está perfeita. Eu posso colocar numa redação que vá falar sobre racismo.
E aí você vai querer dizer que condena o texto por causa do é necessário? Cachimba prego. Mito número 9. Eu só preciso de um modelo de redação, ele serve para tudo. Não, não é assim. Por quê? Porque uma redação pode ser dissertativa e argumentativa. E aí? Aí beleza, você precisa de uma tese de argumentos. Outra pode ser apenas expositiva, você não precisa de argumentos, certo? Nem de uma tese necessariamente. Outro pode ser um artigo de opinião, outro pode ser uma resposta argumentativa, outro pode ser um trecho de texto narrativo. Então não é assim. O modelo de redação serve para te ajudar a sair do zero, serve para te ajudar a dar os primeiros passos. A partir daí você precisa entender como escrever os outros padrões textuais. E isso você consegue com prática. Mito número 10. Preciso agradar o corretor, então eu tenho que escrever uma coisa que vai agradar o cara. Eu tenho que pensar qual é a posição política dele, qual é a posição ideológica dele. Eu preciso pensar do que é que ele vai gostar para eu escrever aqui. Não. O que o corretor quer é que você escreva um texto com começo, meio e fim e que tenha sentido. Isso é o mais difícil de nós conseguirmos dos nossos alunos. O cara quer falar sobre tudo, ele quer tentar vários modelos, ele só não quer escrever um texto coerente. Ele só não quer escrever um texto que fale sobre o mesmo assunto, com começo, meio e fim. Você precisa, na hora de escrever uma redação, partir de uma ideia. A ideia é, eu tenho a opinião tal sobre o assunto e agora eu vou comprovar essa opinião com o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. E se for o caso, vou apresentar uma proposta de intervenção para resolver esse problema. É só isso que a gente espera dos alunos, mas por causa de muita firula, o cara acaba zerando a redação, porque ele simplesmente não consegue jogar o jogo simples, o jogo gostoso, normal, natural da produção de textos. Curtiu essa dica que eu trouxe para você? Gostou aqui? Então faz o seguinte, você vai clicar aqui para fazer a sua inscrição no canal agora, hein? Agora. Se não clicar aqui de madrugada, vou aparecer lá na tua casa, puxar teu pé de madrugada. Você vai ver. E vou falar de português e redação enquanto você estiver dormindo, tá? Clica aqui, faça inscrição no canal, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima. Força, guerreiro!